Boa tarde. Eu sou Juliana Ventura, sou editora na revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, uma publicação da Globo, que juntamente com a Época Negócio promove o FICE, Festival de Inovação e Cultura Empreendedora. Este ano nós estamos fazendo nossa versão online por razões que todos nós sabemos, então esta fala que você vai perceber vai ser em inglês. Vocês verão ao fundo da sua tela botões nas quais você poderá escolher para ouvir a nossa palestra no áudio original ou seguir com a tradução simultânea. Se você estiver assistindo através dos nossos canais das redes sociais, nós temos os canais do YouTube, ou Pequenas Empresas, Grandes Negócios e Época Negócios, tanto no original, no áudio original, como na tradução. Então, vamos lá? Nós temos uma fala sobre inovação. Então, é um grande prazer apresentar vocês ao nosso próximo palestrante, que vai falar como transformar a sua empresa numa startup com crescimento sustentável. Alex Cominos, como vocês veem aqui ao meu lado, ele é CEO na América Latina da Founders Intelligence, que é uma empresa de consultoria que ajuda CEOs e organizações a desenvolver uma visão do futuro na indústria onde eles operam. O Alex é um executivo de 32 anos que em seu trabalho sempre traz progresso em suas empresas, como a Lever e a Boticário. Então, vamos falar agora com ele e entender um pouco mais como que a Founders Intelligence trabalha e como trazer inovação nos nossos negócios. Seja bem-vindo, é um grande prazer ter você conosco. Muito obrigado por essa apresentação incrível, Juliana. Que prazer estar aqui representando a Founders Intelligence no Brasil. Estou aqui no Brasil, chegamos aqui no Brasil em São Paulo 2017 e eu estou adorando o relacionamento com a equipe global desde então. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada. Vamos falar. Claro, óbvio. Estamos falando hoje sobre como começar como startup. E sobre a questão do evento, nós vamos falar sobre o contexto de sustentabilidade. Em vez de simplesmente me ouvir, falar, pode não ser tão interessante assim. Vou criar alguns slides, já criei alguns slides para compartilhar ideias e dar vida a alguns casos que temos aqui. Então, nós vamos compartilhar a minha tela nesse momento para que fique mais visível. Vocês estão vendo? Está na tela? Não sei, produção, está aparecendo já? Se não estiver, você pode continuar com a sua fala, não tem problema. Então, eu vou seguir com o material, então. Você pode fazer uma apresentação rápida e falar como que ela funciona, o que exatamente você faz? Founders Intelligence é uma consultoria e no âmago nós ajudamos empresas nessa economia disruptiva, ou seja, muitas discussões sobre mudanças, muitas discussões sobre agilidade. E, claro, nós nascemos numa comunidade de startup, num fórum de cofundadores. Então, gostamos de aplicar o que chamamos de abordagem de empreendedorismo poderoso. E sobre isso que falaremos na sessão de hoje, porque estamos aqui para meio compartilhar um pouquinho do que achamos ser as melhores práticas e formas como os empresários podem transformar os seus negócios em um modo de crescimento mais startup. Então, sem usar os slides, nós estamos trabalhando com clientes como a Shell, a Fiat, no Brasil, com o passar dos anos e para dar vida, nós ajudamos a Shell a criar uma startup de distribuição de energia renovável nos estados de Rio de Janeiro, e outro, então, claro que é um grande exemplo de querer ser mais como uma startup, porque a Shell não faria isso tipicamente. Eles têm uma estrutura tradicional grande já, mas viram a oportunidade de melhor se conectarem com os principais atores, usando os modelos de negócios para criar valor. Então, isso é algo que nós gostamos de ajudar. Por outro lado, como a Fiat, nós ajudamos a criar um novo modo de mobilidade, na verdade.
como o Uber, ou isso mudou a forma como os consumidores usam transporte hoje. Então, eles querem resultados mais sustentáveis com compartilhamento de carros, ou pessoas talvez escolhendo usar mobilidade sob demanda em vez de comprarem um carro. Então, isso é muito relevante para a sustentabilidade. Mas, repito, tradicionalmente a Fiat, um fabricante de carros. Eles não têm muita experiência construindo novos modelos de negócios. Trabalhamos com eles através dessa jornada e a sessão se chama Ajudamos a transformar sua empresa em uma startup. Então, eu vou entrar mais sobre o assunto que eu preparei, saindo um pouquinho da introdução sobre nós identificamos o que chamamos de 3 etapas para a entrega de um crescimento sustentável como startup. Se você é um empresário, você está ouvindo isso, executivo, corporativo, ouvindo aqui, se aplica nos 2 cenários, não é exclusivo para fundador ou executivo. Na nossa opinião, todas as empresas do futuro serão digitais no seu âmago. Então, é preciso ser empresarial, ter essa visão empresarial de como crescer. Claro que cada vez mais sustentabilidade é mais importante do que nunca. Então, nós vimos maneiras inteligentes de mesclar esses objetivos de uma metodologia muito clara. Então, são 3 etapas. A primeira é identificar uma necessidade que não foi atendida. A segunda é configurar a governança correta para obter êxito e a terceira, aplicar as melhores práticas do mercado. Então, deixa eu falar um pouco sobre clientes corporativos, executivos. Nós os assessoramos, eles aprendem muito, são muito criativos na nossa parte operacional. Nós somos uma empresa fundada por fundadores, então vamos pensar nesse desejo de entregar crescimento empresarial. Usamos esse elemento para ajudar a ir em frente e entregar impacto. Então, repassando esses aqui e explicando o que queremos dizer com cada um deles, identificar uma necessidade não atendida. Então, principalmente quando se trata de sustentabilidade, mais do que nunca, o problema é muito verdadeiro. Ele existe há um tempo, mas todo mundo pode ver a urgência por trás desse problema de sustentabilidade. Então, nós temos que. Quando nós falamos sobre esse assunto de comunidades sem assistência, você tem as startups, o impacto econômico da sustentabilidade e como isso tem um impacto dramático no ambiente, sendo as condições climáticas adversas no mundo todo, está criando muito dano econômico, muito prejuízo econômico na sociedade. Então, como empresário, se cria uma oportunidade para pensar em novos modelos de negócios, proposições de valor para abordar esse grande problema. Então, se você está pensando em como converter sua empresa numa startup, claro, você sempre ouve falar sobre isso, né? Você precisa se dedicar ao problema. E tem muitos gerentes de ativos em bancos que começam a desafiar os executivos sobre sua capacidade de gerenciar o problema de sustentabilidade. Então, indo em frente nessa identificação, nesse contexto de identificação de necessidades não atendidas, você identifica o problema e vai com rapidez para capturar esse valor que é criado, ou seja, todo mundo conhece, de repente, o crédito de carbono, essa economia que está crescendo. Esse é uma nova fonte de valor, e isso está no início, não é novo, mas tem muita gente usando, né? Ainda é bastante imaturo, mas se você é um empresário pensando na identificação de necessidades não atendidas, isso é uma oportunidade interessante, a sustentabilidade. E, por fim, imagino que estamos vendo muitos investidores de ventures, prestando atenção nisso, nessas empresas de tecnologia de clima. Nós contamos 30 unicórnios com um crescimento de 5 vezes com o financiamento global nos anos mais recentes. Então, se voltarmos a essa questão de identificar as necessidades não atendidas,
seria a questão de sustentabilidade, que é uma área oportunista cada vez maior hoje em dia. Se você quer transformar a sua empresa em uma startup, vai ser uma primeira grande etapa. Então, de repente, no seu ecossistema, no seu mercado hoje, existem necessidades emergentes que não sejam tão visíveis, mas de grande valor. Então, investir muito tempo em descobrir se onde estão as necessidades não atendidas, e quando você leva os valores de proposição para o mercado na sua empresa, você contextualiza tudo. Então, essa primeira questão da identificação da necessidade não atendida. Passando para a segunda, tem a ver com determinar qual é a governança certa para ter um bom negócio. Então, no início é fácil tomar decisões. Você é uma startup, você faz com rapidez, e a vantagem que as empresas novas têm com relação a empresas antigas, elas podem trocar um produto com muita rapidez e se rejuvenescerem. Então, quando você fala sobre a governança correta, quando você vem de uma empresa de média para grande em tamanho, é importante você juntar todos os decisores numa mesa, mas o que nós vemos é que as empresas, até de tamanho médio, gostam de ter, de repente, sustentabilidade numa área da empresa, inovação na outra área da empresa, estratégia na outra, e existem áreas muito importantes que devem estar comunicando com regularidade, de forma coerente, porque, no fim das contas, o CEO vai tomar as grandes decisões sobre como crescer e, retornando ao assunto da palestra, como crescer de forma sustentável. Sustentável não quer dizer não criar valor econômico, é simplesmente criar a forma certa de ter as vozes certas, por assim dizer. Então, nós achamos que ter a governança certa para ter bom sucesso é importante, e grandes empresas como a Enel, de energia, que tomaram atitude para unificar suas equipes de sustentabilidade e inovação sob o mesmo guarda-chuva. Eles respondem as mesmas perguntas, eles estão alinhados, isso permite que o CEO tome decisões maiores, mais rápido. E isso nós achamos que pode levar a grandes vantagens. Por fim, a terceira questão, isso é aplicar os melhores comportamentos do mercado, ou seja, nós achamos que existem duas questões que podem levar ao crescimento e sucesso na economia digital, como startup, e você ter a visão certa e apoiar essa visão com as capacidades certas. Ou seja, nós geralmente vemos CEOs de grandes empresas sem tendo tempo de pensar o que está surgindo no setor desde o início. E isso nos leva a um problema de visibilidade, mais do que qualquer outra coisa. É fácil levar o barco na direção certa, mas a visibilidade, às vezes, é difícil de se lidar. Então, nós precisamos ajudar esses clientes a verem o que está acontecendo nas indústrias desde o início, para que eles capitalizem sobre essa oportunidade emergente desde o início. Então, aplicar esses comportamentos, os melhores comportamentos do mercado, criar uma visão certa, não só uma visão do que está acontecendo no Brasil, mas globalmente, de repente você tenha vantagens desde o início. E a segunda questão das capacidades, se você está pensando sobre crescimento no contexto de inovação, de repente você pensa em venture funds ou venture builders, ou outras funções e capacidades que podem coordenar e executar essas atividades. E isso cria essas etapas futuras. De repente, vai além do core business. No contexto da sustentabilidade, nós vemos essa oportunidade como ela participa do core business. Você tem também por exemplo, o serviço de correios de qualquer país, inclusive o Brasil, eles têm uma frota de carros que entrega suas encomendas, mas eles podem fazer uma decisão hoje em dia de entregar eletricidade, mas isso pode não mudar a forma como o core business opera. Ele pode ter um impacto positivo na missão da sustentabilidade. Então, para resumir, desculpa que não passava os slides, teria sido mais fácil capturar o contexto, mas para resumir as três etapas que achamos que pode ajudar as empresas a se comportarem como startups, para capturar
o crescimento sustentável é sobre identificar a necessidade dos poucos servidos, configurar a governança para que ela tenha bom sucesso e aplicar os comportamentos. Muito obrigada, Alex. Nós temos só mais 10 minutos. Eu tenho umas perguntas aqui para você. Primeiro, não existe o que nós chamamos de crescimento sustentável. Eu sei que você passou por essas 3 etapas agora, mas que tipo de conselho você poderia dar para um empreendedor, seja ele pequeno ou grande, ou CEOs, para tomar o primeiro passo nessa direção? Você disse que nós precisamos pensar num problema que ainda não tenha sido adereçado. Como que você faz isso? Você faz brainstorming? Como que você faz isso? Excelente pergunta. Eu vejo que cada pessoa no mundo tem um preconceito, tem um viés. Então, a primeira questão é muito importante desafiar a visão convencional. Então, você presume que tem um grande problema numa determinada área e quando eu estou assessorando empresas pequenas, grandes, eles encontram o problema, eles gastam muito tempo validando políticas, enquanto a coisa acontece, porque geralmente acontece que as pessoas presumem questões ou tomam conclusões erradas que eles podem investir recursos ou tempo muito grande em um modelo de negócios numa ideia que vai numa direção só no fim das contas. Então, existem poucas startups, principalmente hoje, que serão muito lucrativas desde o primeiro dia. No fim das contas, será uma grande viagem, muito longa. Provavelmente você vai perder dinheiro durante 1, 2, talvez 3 anos. Você vai chegar ao break-even e ter lucratividade depois. Então, ter essa convicção com relação ao problema, com base nos dados, não só pesquisa online, que ajuda você a pegar os sinais, mas ir à fonte, entrevistar o cliente, entrevistar outros atores importantes que serão importantes para essa ideia de negócios, para criar o valor. Então, eu penso na primeira etapa, eu diria, vamos pensar desafiar a visão convencional, ter a visibilidade certa, e aí construir convenção apoiada por dados no fim das contas. Isso vai ser bastante útil para os investidores que têm o pitch. Sem dúvida. Como que você acha que as empresas brasileiras estão indo no que tange sustentabilidade e inovação? Gostei da pergunta, porque, claro que nós temos um escritório em Londres, Belém, São Paulo, e estamos trocando ideias também, mas também casos constantemente. E cada vez mais estamos vendo que algumas empresas brasileiras com as quais trabalhamos estão com comportamentos muito inovadores quando se trata de sustentabilidade. Quando você fala no papel do Brasil na economia global, são grandes produtores. A fazenda que foi usada em algumas conversas, mas muito próximo à fonte da criação e muito mais próximo aos atores que estão participando nessa criação. Então, é muito fácil que alguém fora desses países produtores que presumam que seja difícil ou fácil como fazer, mas muitas empresas brasileiras têm sido muito proativas na compreensão das necessidades reais dos atores da cadeia de valor. Então, uma empresa que eu lembrei que é a Suzano, que eu adoro, aliás, e eles têm sustentabilidade e inovação desde que foi criada, acho que tem 50 anos, e não era startup de jeito nenhum, mas eles tiveram esse DNA de sustentabilidade bem no seu âmago, e está no DNA deles, está na visão deles, com certeza, mas eles passam muito tempo compreendendo o ambiente, compreendendo as necessidades dos atores e como alinhar os sentidos deles, porque tem muita gente na cadeia de suprimentos, não só para acreditar na missão, mas como estarem alinhados, e recentemente, no anúncio dos primeiros laços verdes, que está colocando muita pressão, digo, nas garantias verdes, que
traz essas metas verdes com uma penalização se você não tiver sucesso, mas a pesquisa recente diz que eles plantam 5.000 árvores por dia, o nível de compromisso que eles têm com sustentabilidade. Então, vejo isso como um caso muito específico, mas estamos vendo muito mais, estamos vendo grandes produtores de carne investindo em empresas empresas que compensam com plantas na Europa. Então, isso é ação e provavelmente é difícil dizer se as empresas brasileiras ou internacionais estão fazendo melhor. Está todo mundo tentando compreender como responder a isso da melhor forma. E acho que a questão principal das pessoas que estão tomando ação, e tem muita evidência que está acontecendo no Brasil, isso nos deixa muito animados com relação ao nosso futuro aqui. Nosso tempo está quase acabando, mas a gente tem tempo para uma última pergunta. Eu queria saber de você, você acha que a pauta de governança ambiental social corporativa tem um espaço maior? Quais são os objetivos ou quais são os desafios para implementá-la? Claro, é uma grande oportunidade e é um erro comum pensar apenas nos clientes, Ricardo, tem uma grande implicação de contratação também. E cada vez mais alguns graduandos que acabaram de sair da universidade pensam: onde eu vou trabalhar? Tem muitas gerações mais jovens que são motivadas por missão. Então, sim, as práticas são essenciais quando se trata de ser sustentável, reduzir os impactos, e em termos que você faz os seus negócios de ponto a ponto, e com relação ao impacto das suas vendas no ambiente, sim, as práticas ESG são muitíssimo importantes e o escrutínio cada vez maior de bancos, de mercado financeiro, em empresas e CEOs para cumprirem com essas práticas só vai aumentar. Então, se você está pensando no startup de uma empresa, você precisa ter ESG no âmago com relação à missão. Então, como eu falei no começo, não é só sobre relacionamentos com seus clientes ou outros atores. Cada vez mais você vai escolher empresas que estão alinhadas com esses valores e com elas que você trabalhar. Então, vai ter também você vai acabar com o impacto negativo nos resultados da opinião, mas eu tenho opiniões muito sólidas sobre o funcionário na empresa e o poder do funcionário. Você pensa no que está acontecendo no Vale do Silício, Google, Amazon, Facebook, seus funcionários estão se mobilizando porque eles não acreditam em determinadas ações ou faltas de ações, em alguns casos. Então, eu vejo que uma geração mais informada, com valores diferentes, talvez escolha trabalhar em empresas que cumprem com os seus valores e missões em detrimento de ganhar mais dinheiro, porque eles creem que isso será mais impactante, terá mais benefícios no longo prazo. Muito bom. Gostaria de agradecer ao Alex mais uma vez por estar conosco hoje. É um grande prazer tê-lo aqui conosco, Alex. Algumas últimas palavras da nossa plateia? Sim, muito obrigado por ouvirem. Que prazer incrível compartilhar esses insights. Estamos muito orgulhosos da nossa posição no ecossistema brasileiro. Quem tiver pergunta, pode falar comigo no LinkedIn. Vai ser um prazer conversar com vocês. Muito obrigado, Juliana, também, por ser a host da sessão e a equipe também do FICE. Que incrível. Muito obrigada, Alex. Muito obrigada à nossa plateia que estiver aqui conosco desde o início da tarde. O evento vai seguir. Nós temos mais entrevistas até às 8h30, mais painéis. Então, muito obrigada mais uma vez. Até a próxima.